Fala, calculista! Uma alteração extremamente simples nos nossos modelos de cálculo, mas que causa uma diferença gritante nos nossos resultados. É um negócio que acontece todos os dias na prática de projeto quando você precisa fazer o cálculo da sua estrutura em duas dimensões, naquele momento que você não pode ou você não tem tempo suficiente para modelar toda a estrutura, todos os elementos de concreto, todos os elementos na vizinhança e tudo mais, você faz aquela verificação em 2D clássica que a gente sabe fazer, que a gente já aprendeu há muito tempo, mas que se a gente não se atentar a um detalhe em específico, a gente vai ter um problema muito grave de dimensionamento. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o engenheiro Felipe Tourinho e eu ensino outros engenheiros a calcular estruturas metálicas. Nesse vídeo agora, eu vou te mostrar o porquê que faz tanta diferença a gente utilizar um apoio totalmente fixo, como esse, ou um apoio totalmente fixo, como esse. Quais são as diferenças e por que que isso muda tanto? Então, nessa situação, a gente tem exatamente a mesma geometria e as mesmas cargas aplicadas nessa estrutura. A gente tem peso próprio da estrutura, peso próprio da telha, peso próprio dos painéis solares, peso próprio do vento, ou peso próprio do vento não, perdão, as cargas de vento e a sobrecarga normativa. Se você quer saber um pouco mais sobre estrutura metálica, quer aprender a calcular um galpão metálico do zero ou um mezanino metálico do zero na prática, primeiro link na descrição desse vídeo mostra muito mais sobre o meu trabalho, fica à vontade se você quiser conhecer e vai ser um prazer enorme te ajudar nos seus cálculos de estruturas metálicas. Mas vamos lá, a gente tem exatamente a mesma estrutura, única coisa que muda é a consideração desses dois apoios. Nessa situação aqui de cima, eu coloquei um apoio fixo. E na situação de baixo, eu coloquei um apoio móvel, aquele apoio de primeiro grau, e apliquei exatamente as mesmas cargas. O que que acontece? Qual é a pergunta que eu faço que as pessoas normalmente não conseguem responder? Qual dessas duas situações corresponde ao que acontece na prática do dia a dia das obras? Então, por exemplo, vamos considerar que essas duas treliças, elas estão apoiadas sobre pilares. Então, ela está no topo de dois pilares metálicos, um de cada lado. E aí, maioria absoluta das pessoas me responde: Felipe, a situação de cima, que é essa situação aqui, ela corresponde à realidade, porque a gente está apoiando sobre os pilares e os pilares não vão deixar ter esses deslocamentos laterais. E algumas poucas pessoas me falam que esse caso aqui de baixo que representa a realidade, porque a gente tem um deslocamento lateral. Para isso, a gente vai ver a deformada dessa estrutura. A gente está aplicando exatamente a mesma carga nos dois casos, tá? Então, se eu vier aqui e colocar para a gente visualizar todas, a gente não vai conseguir ver muito bem, porque as cargas estão pequenas, mas a gente consegue ter certeza, eu posso garantir para você, que a gente está sim colocando exatamente a mesma carga nas duas. Isso aqui, carga, escala. Isso aqui é uniforme porque está em 3D. Então, se eu aumentar 10 vezes, vai aumentar. Está exatamente a mesma carga nas duas situações. E a partir daí eu penso, quando a gente calcula lá na teoria de análise estrutural, no início da faculdade de engenharia, a gente sempre calcula as estruturas biapoiadas com um apoio fixo e um apoio livre. E é exatamente o que a gente tem que fazer aqui. Vamos dar uma olhada na deformada dessa estrutura. Coloquei uma determinada combinação, que é a combinação que a gente tem que verificar os deslocamentos. E aí a gente vai dar uma olhada aqui no que acontece. De cara, a gente consegue perceber uma grande diferença. Vou tirar um print e vou abrir a nossa ferramenta de desenho mais famosa que existe. E aí, olha aqui algumas coisas que a gente pode analisar de bate-pronto, imediatamente. Aqui, nessa situação de cima, a gente tem que o nosso apoio permanece fixo, afinal ele é um apoio fixo. E aqui, nessa outra situação, a gente percebe que essa estrutura tem uma determinada deformação no eixo X, no eixo horizontal. E aí que surge o grande questionamento. O que é de fato mais próximo da realidade? Essa situação
de número 2 ou a situação de número 1, onde a gente tem um apoio fixo? A gente pode entender ainda com base nos esforços que aparecem, e aí eu vou pegar os esforços a partir desses valores. Veja, a gente tem aqui, nessa situação de cima, o banzo inferior com 600 quilos, então 0,6 tonelada de atuação aqui para essa determinada combinação. Na parte de cima, 2,74 tonelada força de compressão. Aqui na parte de baixo, a gente tem 2,67. Então, 2,74, 2,67 não faz tanta diferença assim. Agora, no banzo inferior em cima, a gente tem 600 quilos. E no banzo inferior aqui da parte de baixo, a gente tem 2,9 toneladas. E aí eu vou abrir a calculadora e a gente vai fazer o seguinte. 2,9 toneladas divididos por 0,6, que são 0,6 toneladas, a gente tem uma carga, um esforço axial no meio do nosso banzo de 4,8 vezes o que a gente está considerando em cima. Então, de forma totalmente conservadora, a gente considerar essa parte aqui de baixo vai ser melhor. Por quê? Nessa parte de cima, como a gente tem esse apoio limitando, ou seja, restringindo o deslocamento lateral, a gente tem o surgimento de uma compressão nesse banzo inferior. Mas como a gente lembra lá da teoria das estruturas isostáticas no início da faculdade, a gente espera que esse ponto aqui não tenha compressão, ou seja, a gente espera que isso aqui seja zero. E isso aqui está com uma compressão de 1,4 tonelada. Tá? Já no de baixo, onde a gente tem o apoio livre, não tem essa restrição do deslocamento lateral, a gente tem 1 tonelada. Mas, filho, 1 tonelada de tração. Veja, aqui é positivo e aqui é negativo. Então, a gente surge com uma compressão que é causada por essa restrição de movimento. Essa tração aqui está acontecendo por causa dessa diagonal, que acaba fazendo isso. Tudo bem? Mas essa diagonal, na mesma situação, deveria então tracionar esse banzo inferior, que não é o que está acontecendo. Mas, Felipe, como que a gente faz isso na prática? Na prática, a gente vai perceber isso se a gente fizer a modelagem dos pilares. E fazendo a modelagem dos pilares, ó, eu fiz aqui, a gente vai ter a nossa situação real, a nossa situação prática. Então, eu modelei aqui 2 pilares de concreto. O pilar de concreto eu coloquei uma seção de 45 por 30, que é uma seção comum, não é uma seção extremamente rígida, mas é uma seção rígida, que aí as pessoas falam, poxa, Felipe, é um pilar de concreto, então quer dizer que a gente pode fazer a aproximação para um apoio fixo. E aí que eu vou mostrar para você que se nós olharmos a deformada dessa nossa estrutura, a gente tem também um determinado deslocamento horizontal na cabeça dos nossos pilares. Então, a gente tem esse determinado deslocamento aqui. Então, a gente tem um delta x1 e aqui a gente tem um outro delta x. Então, a partir disso, a gente pode cravar o seguinte: não podemos considerar que os apoios são fixos. Ok? Então, a situação que representa melhor a nossa estrutura é a situação onde a gente tem um apoio fixo e do outro lado a gente tem um apoio livre. Essa situação vai representar melhor a nossa estrutura. Tudo bem? Independente da geometria que nós estejamos analisando. Nesse caso, a gente tem uma geometria parecida com isso, mas se fosse diferente, a gente ainda assim teria que usar essa situação. Tudo bem? Vamos comparar então os deslocamentos entre essas 3 situações para essa determinada combinação. Então, para o caso que a gente tem 2 apoios fixos, a gente tem um deslocamento de 5,9 milímetros. Então, a situação 1 dá para a gente 5,9 milímetros. A situação 2, do apoio fixo e o apoio móvel, traz para a gente
11,56. Então, a gente já tem uma diferença gritante nisso. Vou até anotar. Nesse primeiro ponto, 5,9 milímetros. Então, vou anotar aqui, ó, de outra cor, colocar um vermelho. Situação 1, a gente tem 5,9 milímetros de deformação no meio do vão, deformação vertical. Na situação 2, a gente tem 11,56, 11,6 milímetros. Então, 11,6 milímetros. Ok? E na situação que a gente modela os pilares, ou seja, a gente leva em consideração a rigidez desses pilares no cálculo da nossa estrutura, a gente tem uma deformação de 11,5 milímetros. Então, nessa situação real aqui, a gente tem 11,5 milímetros. Ou seja, a situação de número 2, ela é mais adequada para considerarmos essa situação de uma estrutura treliçada apoiada sobre os pilares, ok? Dessa forma, a gente consegue garantir que os esforços sejam muito mais próximos da realidade. Felipe, mas ainda assim eu preciso sempre modelar os pilares da minha estrutura? Não, veja por quê. Porque na situação 2, e aí eu vou voltar aqui para o CIP, na situação 2, se nós olharmos a compressão dessa estrutura, ou a compressão não, os esforços atuantes, a gente tem aqui 2,91 e nesse caso aqui, a gente tem 2,86. Quer dizer que, nesse caso da situação 2, a gente está fazendo uma hipótese. A gente está assumindo uma hipótese conservadora. Dessa forma, a gente não está agindo contra a segurança. Beleza? Então, isso quer dizer de forma resumida: use a situação do apoio fixo e do apoio móvel. Não use a situação do apoio fixo e apoio fixo, ok? Dessa forma, você vai ter estruturas muito mais eficientes e a favor da segurança, que é o mais importante. Beleza? Se restou alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo, eu vou te responder com o maior carinho do mundo, vai ser muito bom tentar te ajudar de alguma forma. Me segue nas redes sociais, se inscreve no canal, dá um like, que você vai me ajudar, você não vai pagar absolutamente nada. E conhece um pouco mais aí do meu trabalho nos primeiros links aqui da descrição do vídeo. Beleza? Um grande abraço e até a próxima!